Então, Malu, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala um pouquinho sobre você, seu nome, seu período, o que você está fazendo em história, o que você gosta de fazer em história. Meu nome é Maria Lúcia, mas não é por causa da música do Legião Urbana. Importante salientar, porque eu vou justamente falar do motivo de eu fazer história. Eu estou no terceiro período e eu faço história muito por influência do meu pai. Meu pai se chamava Ulisses. Se chama, né? Enfim. O nome do herói grego, então eu cresci escutando sobre a história da Odisseia, então sempre foi muito presente essa coisa do mundo grego na minha casa, e ele também era muito fã do mundo romano, tinha uma coleção de bonequinhos assim. Então, desde pequenininha, eu via filmes de guerra com ele E eu lembro que quando eu comecei a ter dificuldade na escola com história, ele me mostrava diversos documentários. Eu herdei muitos livros dele de história e ele não teve coragem de fazer história. Mas eu, por causa de um anime, eu tive coragem. Por causa de One Piece, eu pensei, eu vou fazer. Quando estava naquela indecisão de vestibular, eu sempre me imaginava como professora. E eu gostava muito de falar de história. E aí eu uni o útil ao agradável de falar de história sendo professora. Então, aí quando comecei a fazer aqui na faculdade, eu me apaixonei ainda mais com as possibilidades de como fazer história. Porque normalmente a gente tem uma visão muito assim do que é fazer história. E quando você vê que existe uma historiografia com diversas escolas para isso, você vai entrando e eu me apaixonei ainda mais. Certo. Que tema que você quer desenvolver para pesquisa, assim? Já pensa em algum TCC? Já pensa em alguma coisa? Então, eu sou da área de oriental, né? Oriental, história asiática, todo mundo sabe. Mas eu também me interesso muito pela questão indígena, questão étnica, assim. Fora do Brasil, né, que eu já falei, né, na questão indígena, eu já li algumas coisas sobre os grupos étnicos da China, que também me interessam bastante, e os povos indígenas do Japão, que são os Ainu. Mas também me interesso muito pela história de gênero, história das mulheres, então... Aí... Você que teve a ideia de ter um comitê vinculado ao centro acadêmico. Por que você acha importante esse movimento, esse comitê feminista, para o CA e para a universidade? Eu posso só corrigir que quem teve a ideia foi aquele dali, foi o Coelho. Ele que falou, vai lá, pede pro Gabriel. Pode corrigir. Viu? Foi ele que falou. Mas não sei por que ele me linkou ao comitê feminista para eu presidiar. Tanto que eu só tive o carão de chegar e falar, vamos fazer um comitê feminista por isso. Mas também, tipo, eu acho importante, porque, se não me engano, eu posso estar falando uma porcaria. Mas, Não, tudo bem. a chapa do CA ela é majoritariamente feminina, né? Uhum. E a minha sala é majoritariamente feminina. As salas mais recentes de história, a maioria são mulheres. E o espaço acadêmico, ele é um espaço machista, né? Ele é um espaço de violência para pesquisadoras, principalmente, que já sofrem violência só por serem pesquisadoras. Então, quando eu penso, assim, da gente abrir essa pauta, não centrando apenas na visão academicista, na visão acadêmica mesmo, e entrar para o social de enxergar mulheres fora desse núcleo que é a faculdade, mulheres que não podem entrar na faculdade, não têm a possibilidade de entrar na faculdade, e dar a oportunidade de pessoas que gostam de falar de feminismo, e falar sobre mulheres no feminismo, e falar sobre os feminismos que cada um estuda. Como eu já disse, eu sou de história da Ásia, eu gosto muito de estudar feminismo japonês, eu gosto muito do feminismo chinês. Feminismo árabe também, que é super importante, as muçulmanas, que são super letradas em feminismo. E você vai ter feminismos negros no Brasil, indígena, e que
recebe muita pouca visibilidade por causa de todo aquele papo do feminismo liberal, né? De ver as conquistas individuais das mulheres como o auge do feminismo. Isso acaba muito na academia, porque quando uma mulher entra pela primeira vez, é a primeira mulher a entrar na faculdade da família, você fala que o feminismo venceu finalmente, no que, tipo, ela é de uma classe média ascendente, branca, e tem outras que não têm a possibilidade de entrar, seja por N questões. Então, eu acho importante trazer essa pauta, enfim. Malu, por que você teve a escolha da Clara Poti para ser a nossa patrona do Comitê Feminista do Centro Acadêmico? É que o CA, o próprio centro acadêmico, ele já tem um indígena como patrono, né? Que é o Ailton Krenak. Então, para fazer esse link entre para ficar meio que homogêneo, por assim dizer, o comitê e o centro acadêmico, eu pensei em diversas mulheres indígenas, não só a Clara Poti, mas a Chai Suruí, que é muito importante, eu acho, de nomear ela aqui, a Joênia Wapichana, e acho que seria até válido falar da Sônia Guajajara e da Célia Chapirabá. Acho que eu falei o nome dela errado, mas enfim, desculpa. Que, enfim, são mulheres da luta indígena, mas para ficar mais histórico, vamos falar da Clara Poti, que a Clara Poti, ela é da luta contra os holandeses ainda, né? Só que eu penso também em trazer mais ela para a nossa narrativa aqui, porque ela está muito permeada numa narrativa colonial branca, tanto que quando eu fui fazer uma pesquisa sobre ela, assim, você acha muita pouca coisa dela que, tipo, por exemplo, você não encontra nem mesmo o nome indígena dela. A Clara Poti, pelas pesquisas que eu fiz, ela foi batizada Maria Clara pelos jesuítas. E ela é do povo potiguara, que tem diversas escritas, tipo Petingara, Pitingara, que pode ser lido tanto quanto mastigador de fumo, enquanto Petingara, e enquanto Potiguara é lido como comedor de camarão. Por isso que ela é traduzida como Clara Camarão. E ela é aceita como potiguara, mas tem muito debate sobre ela também ser carijó, da nação Guarani. E, enfim, os potiguaras, eles foram um dos primeiros a ter contato com os não indígenas, os brancos, os portugueses, franceses, holandeses, etc. E por isso que, assim como grande parte dos povos do Nordeste, eles não falam mais a língua deles. Eles falam só português, só o funió, se não me engano, no Nordeste, em Pernambuco, que permanece com a língua original. Então, tipo, quando você pesquisa fotos dela, você só vê uma imagem dela com vestes brancas, né? Por assim dizer. E ela se tornou conhecida por lutar ao lado do marido dela, que é o Antônio Felipe Poti, ou Camarão, que ele é até mais conhecido que ela, por motivos óbvios. Sim, nós imaginamos. Então, tanto que tem até uma narrativa de que ela teria se tornado Poti via um casamento com o Antônio Felipe. E daí ela se torna mais conhecida por ela, justamente por esses contos dela de lutar contra o domínio holandês, supostamente desobedecendo a ordem social dos potiguaras, que deixa a mulher num espaço do fazer doméstico, de mexer com a cerâmica, de mexer com a casa só. E você tem umas narrativas dela que eu achei até muito interessante de observar, dela, de contos, assim, da época mesmo, falando dela como a Índia que estava em cima de um corcel com uma espada, uma cruz na mão, porque ela estava liderando também um grupo de mulheres contra os holandeses.
Eu não vou me aprofundar muito, porque senão eu sinto que fica muito maçante, mas, tipo, realmente tirando ela do papel dela como indígena e colocando ela como a Índia, com a cruz na mão e as outras mulheres pedindo aos mártires religiosos, cristãos, obviamente, por ajuda, enquanto elas estavam lutando contra os holandeses. E não era nem visto como uma coisa deles tentando tirar os holandeses da terra deles, mas tentando tirar os holandeses do Império Luso. É esse o ponto, sabe, também. Então, eu acho que trazer a Clara já para um espaço que a gente está tentando construir uma narrativa pró-indígena também é resgatar um pouco dessa identidade ancestral dela, que é muito desconhecida, infelizmente. Porque, tipo, eu pesquisei muito, eu fui até na enciclopédia de povos indígenas, não consegui nem encontrar o nome dela citado entre os potiguaras, quando a gente vai atrás, assim. Quais livros ou quais autoras você pode recomendar para o nosso público que vai assistir, os nossos historiadores, futuros historiadores, para o público curioso em geral? Tá bom. O comitê, ele tem uma bibliotecazinha, então, tipo, eu vou falar alguns livros que estão lá e talvez até uns livros que não estejam. Eu acho que o Feminismo para os 99%, o manifesto não está. Mas ele é um livro muito bom para ter essa introdução da linha do feminismo que foi colocado no centro acadêmico, dos 99%. Ele é um livro curtinho, com capítulos muito curto e grosso, sabe? Tem lá, tipo, ele se centra muito, ele não enrola. Então, você pode ter uma ideia do que é. É realmente um manifesto. E seguindo essa linha, eu acho que seria muito válido falar, tipo, de mulher, raça e classe da Angela Davis, obviamente. Qualquer livro da Bell Hooks, que, tipo, ela fala muito de educação, mas, tipo, os livros de teoria feminista da margem ao centro, que é um feminismo que é feito pela margem para o centro, não do centro à margem, como normalmente acontece com as políticas, né? Mas também o feminismo é para todos, porque o feminismo, se tem aquela ideia de que o feminismo ele é só uma luta apenas de mulheres e que os homens não sofrem na mão do patriarcado, do machismo. Tanto que no CA, no comitê, eu enchi o saco de homens para entrarem, porque eu acho muito importante a presença masculina. Fui eu, inclusive. É verdade, eu enchi muito saco. Mas, tipo, acho muito importante colocar só... É a cota homem, né? Mas, tipo, é pra criar-se essa noção e também pra ajudar, porque... Enfim, o feminismo, ele não é uma guerra de sexos, ele não é a guerra dos gêneros. Ela até fala no livro dela, eu não tenho nada contra Sim. homens, né? O meu problema é o sistema que põe eles nessa situação em que eu me sinto totalmente, como eu posso dizer, não inferiorizada, mas em que eu sou totalmente calada, Sim. sofro diversas consequências a partir disso. Porque o feminismo não é sobre você falar mal de homens, a gente faz só porque a gente gosta. É diferente. E seguindo, tipo assim, já tá na cara de qual é a linha, mas então eu vou até falar da Ana Montenegro, que eu acho muito importante. Eu falei da Angela Davis, a Angela Davis era dos Panteras Negras, então, tipo, falar que a Ana Montenegro do PCB. Mas os escritos dela são muito interessantes, justamente para se ter uma noção de como o sistema que a gente vive hoje, ele só é possível com a opressão de mulheres. Porque, seja pelo trabalho doméstico ou qualquer outro subemprego que você imputa nas mulheres, tipo, você tem até aqueles vídeos que falam que você tem um trabalhador e a doméstica. Eles se colocam em patamares diferentes, como se a doméstica já não fosse a trabalhadora. Até tem outro, mas, tipo, para se ter uma noção melhor, aquele livro, acho que é a História das Mulheres no Brasil, da Maria Del Priori. Olha, ela tá lendo. Já li. Que lindo! Mas esse não é o da Maria Del Priori, esse é o novo que a editora Contexto trouxe com algumas professoras
das universidades ao redor aqui do Brasil e fez uma coletânea nova. Mas é inspirado, bebe da fonte da Maria Del Priori, aquele primeiro livro dela, que é muito bom, por sinal, também. Sim. Eu acho que também é válido, tipo, posso recomendar podcast? Pode, claro, Porque tem vontade. 2 episódios muito interessantes do História FM, que fala sobre evolução dos direitos das mulheres no Brasil, que pra gente ter uma noção dessa coisa da Maria da Penha, enfim. História do feminismo mesmo, falando de todas as ondas. Eu acho até mais válido a gente até falar, tipo, de Caroline Sardá, que ela fala bastante sobre as ondas do feminismo, pra gente entender qual é a evolução das ondas e por que as feministas atuais, principalmente dos 99%, pegam tão mal com a primeira onda. Que é uma onda extremamente racista e classista. Porque quando tu pensa em feminismo como o direito da mulher trabalhar, você exclui toda a camada que já trabalhava. As mulheres escravizadas, as mulheres pretas, as mulheres indígenas, as amarelas também, as árabes, persas, enfim. A gente pode citar muitas etnias que já estavam trabalhando há muito tempo, enquanto as brancas, classe média ou burguesia, seja lá o que for, elite, estavam, sei lá, coçando a bunda e depois decidiram, quero fazer alguma coisa da minha vida. Não foi assim, mas tipo... Só falando dessa forma esdrúxula. Tanto que a gente tem textos, eu não sei falar o nome dela direito, a Suja Truff, que tem o E Eu Não Sou Uma Mulher. Um livro da Bell Hooks também tem esse título, E Eu Não Sou Uma Mulher. Tipo, se eu sou uma mulher trabalhadora, pra primeira onda eu não sou considerada uma mulher. E quando você busca os direitos das mulheres, você busca o direito apenas das mulheres brancas. O direito de votar, ele não estava... O sufrágio universal, ele não estava buscando. Não era universal, né? Ele não era universal, ele era bem centrado em Sim. certas E coisas. até uma coisa que a Bell Hooks fala no Feminismo é para Todos foi como que aquele grupo feminista branco roubou o feminismo, né? Sim. E aí, antes era um movimento que era só de mulheres brancas, e aí vem aquelas frases de girl power, você usar as camisetas, mas você estava excluindo uma classe. A gente tem... Ela fala umas coisas dessas também no feminismo da margem ao centro também, de como esse é um trabalho de retomada do feminismo e da gente retransformar. Tipo, eu vou falar uma experiência pessoal, sempre que eu falo de feminismo, sei lá, com a minha mãe, ou até pessoas um pouco mais velhas, que têm uma noção diferente. Eu chamei minha mãe de velha. Ai, que merda. É tipo assim, que tem uma noção, sei lá, bem por fora mesmo, e que não precisaram do feminismo. Eu fiz aspas, ninguém vai escutar as minhas aspas. Estamos gravando também. Ah, tá bom. Então, sei lá. Mas, enfim, você tem muito disso de ter essa noção das feminazi. Que feminismo é você deixar o sovaco peludo. É muito que se vê hoje pela ala conservadora, né? Então, de queimar o sutiã. Tipo assim, tem todo um contexto da queima dos sutiãs que aconteceu na França, né? Tem toda uma contextualização para acontecer, né? Mas não é só isso. Mas não é só isso. Não é tirar fora do contexto e já buscar uma outra explicação para Aí, isso. a partir disso, eles vendem Sim. essa imagem negativa do feminismo que odeia o homem, é contra o homem, e tem que deixar o pelo do sovaco crescer e queimar sutiã. E é só isso. E andar pelado, né? Com as frases, meu corpo, minhas regras. Sim, sendo que, tipo... não é só isso, sabe? Me deixa desesperada. E eu vou falar uma coisa, eu busco até falar sobre protofeminismo no comitê, porque é uma coisa muito desconhecida e a gente faz os anacronismos, né? Tipo, teve um seminário que eu fiz sobre a Hipátia de Alexandria e você tem muito disso falando da Hipátia como feminista. Só que a gente tem que entender o feminismo como um movimento político de um espaço. De um tempo e espaço, que ele vai ter diferentes formas dependendo desse tempo e espaço, como teve uma contextualização, obviamente, para a primeira onda que a gente vai criticar, mas ele teve um porquê de ser daquela forma. A gente não vai falar, muito lindo, mas, tipo, excluir mulheres negras, mas, tipo,
né? Tem que se entender por que estava sendo excluído mulheres negras. E da segunda, da terceira e da quarta, agora vão ter-se momentos do porquê que vai se chamar feminismo. E aí a gente vai olhar para trás e dar o nome de proto-feminismo. Só que eu acho muito errado a gente olhar para, tipo, figuras como a Hipátia, por exemplo, ou a Cleópatra e falar elas eram feministas, as primeiras feministas que já viveram. Principalmente porque a Cleópatra é muito sexualizada, mas enfim. E todo esse negócio do movimento feminista é um negócio que, por exemplo, eu não estudo muito sobre isso. É um negócio bastante recente. Uhum. E você pegar toda uma questão de, cara, mulheres no século XVII, século XVIII, feminismo, como um movimento feminista, ele não vai existir. Sim. Vai existir... Não se tinha o termo feminismo. Sim. O feminismo ele Exatamente. surgiu no século XX. Sim. Né? Ele é, vamos dizer Sim. assim, recente, entre aspas, recente. E é muito importante a gente até fazer essa consideração que são movimentos, como você disse, proto-feministas. Movimentos que, cara... Que a gente olha pra trás E enxerga como um enxerga. feminismo, mas ainda não é. Ainda não é. Ainda vai chegar um ponto que vai ser. E nem enxerga como a gente enxerga características Sim. que a gente pode atribuir ao feminismo ou a algum tipo de feminismo. E elas nem se identificavam Sim. como feministas. Não se tinha essa noção, né? É tipo, sei lá, a gente olhar pra Jesus Cristo e falar que ele era comunista. Sim. Não, sabe, tipo, é anacronismo, tipo, principalmente sendo um comitê formado por historiadoras e historiadores. Eu acho que tem que ter muita atenção nisso, sabe? E taxar o que tem que ser taxado também, falar o que tem que ser falado, de como o feminismo ele não pode sobreviver sendo LGBTfóbico, racista, anti-indígena, pró-capitalista, enfim, né? Porque é muito difícil a gente tentar colocar um grupo de mulheres, colocar benefícios para um grupo de mulheres visando que outras vão ser enfim, inferiorizadas e exploradas. Eu não vou ser livre, não vai haver uma emancipação completa das mulheres enquanto, sei lá, você ainda tiver mulheres negras morando na favela e passando por situações subhumanas, ou sei lá, todas as mães não vão ser livres, que feminismo também é sobre maternidade, né? Todas as mães não vão ser livres enquanto, tipo, mulheres Yanomamis não puderem cremar os filhos delas. Enfim, porque é uma coisa mais pessoal, eu não sei se encaixa tanto, a gente bater tanto nessa tecla. Não, encaixa sim, dane-se. Mas, desculpa, eu tô Não, pode nervosa. falar, pode falar. Sei lá, a gente pensando até em coisas do Oriente Médio, que você tem coisas absurdas claro, do fundamentalismo religioso. Eu não vou ser livre enquanto mulheres iranianas ainda tiverem que usar o hijab compulsório, enquanto mulheres palestinas ainda estiverem sendo mortas pelo Estado de Israel. Então, o feminismo não é uma mulher israelense vestir uma farda e meter bala na cabeça de outra mulher palestina, sabe? Não é sobre isso. Não é sobre uma mulher ucraniana vestir lá com uma farda também com um pet neonazista. Não é sobre isso. Não é sobre a conquista individual e muito menos sobre a conquista militarizada. Porque a conquista militarizada mata outras mulheres. O feminismo é sobre as mulheres, não sobre um grupo específico de mulheres. Caraca, show de bola, hein? Ficou muito bonito. Você quer falar mais alguma coisa assim? Tem algo em mente pra falar? Quer continuar contando algumas coisas de feminismo? Se você quiser. Se você não quiser também. Eu gosto de falar. Do que especificamente? De muitas coisas. De muitas coisas? Mentira, a gente pode parar se você não tiver mais nenhuma pergunta.